inicio a minha intervenção cumprimentando os antigos presidentes, Presidente Chissano, Presidente Guebuza, Presidente Nhus, todo o protocolo observado. É constrangedor falar, sendo o Meigos moderador. O Meigos foi meu primeiro chefe, foi quem me primeiro empregou, foi quem incentivou a minha irreverência, preparada em casa, mas moldada no esquema com o Filimone Meigos como militar. Não fiz tropa, mas aprendi imenso com ele. Permitam-me começar agradecendo, porque estamos nas celebrações de 50 anos, agradecer a todos que lutaram pela independência e permitiram que estivesse aqui, hoje formado, a falar, poder andar pelo mundo, andar em conferências e poder falar como um sociólogo tendo uma nação. As minhas origens são humildes, da Catembe, e a minha referência é o meu avô, Daniel Njauana, que trabalhou com Robert Machado, que foi quem traduziu a Bíblia de inglês para Ronga, e criaram a primeira escola na Catembe, em Kassane, dando aulas àquelas crianças na altura. Robert Machado e Daniel Njauana viviam da caça e pegavam as peles de animais e iam vender à África do Sul e à Suazilândia. E com isso eles foram fazendo formação naquela área. Mas estes fazem a sua trajetória num contexto difícil, têm os nossos avós, pais, e se não fosse a luta que estes heróis fizeram para sermos independentes hoje, se calhar eu estaria pelo Alto Maé, porque a minha família é dos Pamanino, estaria pelo Alto Maé a andar com um cachorrinho no final do dia ou a limpar alguma coisa. Honra seja dada àqueles que sacrificaram a vida para lutar pela independência. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Posto isto, eu vou pegar em Lutar por Moçambique, um livro que leio todos os anos e devia ser obrigatório na nossa escola, não apenas por ter sido escrito por Eduardo Mondlane. E pego Eduardo Mondlane no contexto também, não só do livro, daquela primeira reunião que ele tem no Covo, e vou fazer aqui a interligação entre o lado profissional de Mondlane, o lado de fé de Mondlane, o lado de fé do meu bisavô, para dar início à minha intervenção e pegando naquilo que é o compromisso do presidente Daniel Chapo com o título Renovar Moçambique resgatando a liberdade, justiça e prosperidade para todos os moçambicanos. Pegando também no discurso inaugural, que é um discurso inaugural que faz fazendo o diagnóstico daqueles que são os problemas que nós enfrentamos, ou do caminho que nós devemos fazer como nação, convidando os moçambicanos a engajarem-se nesta luta por Moçambique num contexto difícil. Um contexto marcado pela pobreza, pela exclusão social, com juventude com dificuldades, crianças na miséria. Várias reportagens foram feitas, o INE tem vários dados que mostram quantos milhões de crianças estão na pobreza, com as barrigas de fome. Aquela barriga de fome, ela compromete a criança do ponto de vista até de reflexão. Quando atingir a idade adulta, vai ter, do ponto de vista cognitivo, muitas limitações. Esta é a realidade que nós temos, é a realidade que, neste compromisso, neste discurso inaugural, é convidado Moçambique a lutar por Moçambique. E permita-me aqui pegar nesta dimensão de fé, depois vão entender porque é que eu fui buscar isto. É o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 a 13. Ele diz assim: naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu
12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Escolheu 12, significa que Jesus tinha mais de 12. Antes de iniciar a sua missão transformadora, Jesus Cristo afastou-se do tumulto, subiu ao monte, passou horas a fio a orar. Quando desceu, não foi procurar os fariseus, os doutores da lei, os sábios. Jesus procurou homens simples, pescadores, cobradores de impostos, pessoas comuns, mas com disponibilidade para ouvir, para aprender e para mudar o mundo. Este é o desafio de um líder, a quem eu busco que tenha a capacidade de ouvir, aprender e mudar o mundo. Mudar o mundo é mudar Moçambique no contexto que nós conhecemos. Um contexto de miséria, um contexto de pobreza, um contexto em que mesmo dentro do partido, este partido que celebra os 63 anos, há luta de interesses de grupos e há assassinato de caráter entre os próprios membros, principalmente em períodos eleitorais. Onde a tribo que se diz foi combatida, a tribo é resgatada em todos os momentos eleitorais, com o discurso do Viente, com o discurso de que este não é nosso e com o discurso de que quem paga mais coopta-se. Quer dizer, é o dinheiro que é mais importante para ocupar lugares. Se nós olharmos para a disposição dos órgãos da Frelimo, vamos ver que, do ponto de vista discursivo, dizemos que a Frelimo é um partido de massas, um partido que tem campesinos. Olhem para os órgãos da Comissão Política ao Comitê Central, mostrem-me um camponês, mostrem-me o indivíduo das massas. Os órgãos estão totalmente controlados por aqueles que dominam, que têm dinheiro, que cooptam. Esta é uma dimensão extremamente importante porque ela depois vai definir e decidir a composição dos órgãos do poder. Permitam-me que, ao celebrarmos os 50 anos da independência e os 63 anos da Frelimo, somos chamados a renovar o compromisso com a luta. Mas esta luta é nova. É uma luta para a independência econômica de Moçambique. Celebrar os 50 anos da independência e os 63 anos da fundação da Frelimo